Bom dia, tudo bem, Ana? Tudo jóia, tudo ótimo. Quem mais quiser entrar e fazer uma pergunta, manda lá uma solicitação, tá bom? Que aí eu vou chamando agora ali na sequência de quem está entrando e fazendo a solicitação. Vamos lá, Ana, pode fazer sua pergunta. Eu fiz seu curso, né, ontem na internet, aí estou começando a me familiarizar, que eu quero fazer. Eu moro aqui em Salvador, mas eu estou adorando os vídeos. E você já atua com massoterapia? Eu atuei, mas eu parei porque eu sou pedagoga. E eu me Entendi. aposentei, aí agora eu vou retomar. Eu sou reikiana e fiz um curso ou outro de reflexologia, mas eu quero me aprofundar. Entendi. E qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é o seguinte: existe algum ponto que eu possa melhorar com relação à condromalácia? Na reflexologia ou na massoterapia? Pois é, então, você tem que entender que a condromalácia, né, ela vai ser uma lesão que vai ter ali na região do joelho e que ela, a princípio, assim, ela não tem uma cura. E o que a gente faz hoje em dia para aliviar essa dor, tá? Nós fazemos o fortalecimento da musculatura para Sim. melhorar a estabilização do joelho, né? Então, dependendo do grau de lesão que tem, infelizmente, o único jeito de você estar corrigindo mesmo é através do fortalecimento da musculatura. Na massoterapia, na reflexologia, você pode trabalhar os pontos do joelho, né, os pontos da parte do membro inferior, para dar uma estimulada e uma aliviada na dor. Mas aí é um tratamento mais paliativo e só para ajudar a aliviar a dor, ao invés da pessoa ter que tomar remédio, né? Exato. Agora, infelizmente, assim, para ter uma coisa que vai resolver, que vai ajudar e a pessoa não vai precisar fazer mais nada, não existe isso, tá? Geralmente o pessoal também faz para estabilizar quando não consegue fortalecer a musculatura são aquelas bandagens, né? Ou usa uma joelheira, um suporte para justamente poder aliviar um pouquinho a descarga de peso, a pressão, tá? E dar um pouco mais de estabilidade para a articulação. O senhor acha melhor a musculação ou pilates? Você acha melhor o quê? Depende da pessoa. Para quem que seria? Para você ou para uma pessoa de mais idade? É Para para você mim. mesmo. Então, se você já está acostumado a fazer academia, dá para fazer academia. Agora, se você nunca foi para uma academia, aí eu sugiro começar por um Pilates. Ah, tá. Então Entendeu? tá. Porque aí você vai aprender o exercício que você tem que fazer melhor. Certo. Agora, tem gente que já é rato de academia, né? Que já está acostumado, que já faz no dia a dia. Aí já pode ir para academia. Lógico, controlando, né? Controlando. Mas, de modo geral, sempre é melhor você começar pelo Pilates, se você não tem essa base. Ah, então tá bom. Tá Era essa. ok? Ah, tá bom então. Um abraço. Obrigado. Bom dia, Maria. Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Marcelo? Graças a Deus. Eu tenho só uma dúvida. Eu ia atender uma cliente, ela Ah, tá gestante. gestante. Aí ela está com 5 meses, né? 5 meses. Só que aí, no dia que ela vinha aqui para eu atender ela me ligou dizendo que estava tendo sangramento. Aí eu disse a ela que ela não podia vir por conta desse sangramento. E Aí eu que disse a ela que ela procurasse o ia ter que ir pro médico, né? médico. Isso. Direcionei ela para ir pro médico, ela foi resolver. Aí ela falou, eu posso ir amanhã? Não. Você só pode vir agora com autorização do médico, né? Ela já está entrando já no 8º mês, então eu deixei isso para ela procurar um médico para poder ver se ela pode ou não, entendeu? Aí eu gostaria de saber, sobre a gestação, a partir de quantos meses, independente se esteja saudável ou não, podemos atender gestante? A partir de que mês? Na verdade, assim, tem um mito muito grande de que a gente pode atender gestante só a partir do 3º mês, tá? E hoje em dia não tem mais isso, mesmo porque também às vezes ela tá lá no primeiro, segundo mês e ela nem sabe que ela tá grávida ainda e ela continua fazendo tudo a mesma coisa, entendeu? E lógico que quando a pessoa tem alguma dificuldade para engravidar, ela tá fazendo o tratamento e aí ela consegue engravidar, nesses casos a gente tem que ter mais cuidado. E de repente o médico mesmo já até proíbe ela de fazer uma série de atividades. Mas agora, uma drenagem, uma massagem relaxante, o médico nunca vai ser totalmente contra, a não ser que realmente ela esteja com alguma complicação, tá?
Então, a princípio, a partir do primeiro mês, você já pode atender. A não ser que ela tenha algum histórico, né? Já de abortos prévios, de alguma dificuldade para engravidar, de alguma doença, como, por exemplo, uma endometriose, alguma situação que possa realmente interferir, né, na evolução da gestação. Aí sim a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas É verdade. muitas vezes você atende uma gestante ali que está grávida de 1 mês e ela nem sabe, ela vai descobrir na quinta, sexta semana só que ela está grávida. É, E aí você já fez um monte de massagem, um monte de atividade física, um monte de peso, muitas vezes, se for uma pessoa de hábitos mais saudáveis, e você nem percebe. verdade. Entendeu? Pode ficar tranquilo. E com a outra Tá, gestante, você fez corretíssimo, tá? é, Fez certinho. Parabéns. é. Obrigada, viu? Vou agradecer aqui ao vivo, agradeço pelo mapa que você tinha enviado para mim uns meses atrás, ó, de grande Legal. ajuda. Que bom, que bom. Tchau, Te ajudei? Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Bom Olá, dia. dia. Olha, demais as dicas são valiosas, viu? Excelente. Deixa Da eu lhe onde, falar, porque eu da tenho um onde você cliente fala, Tamires? em São Luís, Maranhão. Nossa senhora, de longe, hein? Deixa eu lhe falar. É porque eu tenho um cliente que ele tem hernia de disco. Assim, como é que posso fazer massagem relaxante? Eu tenho que primeiro fazer alongamento. Como é que eu não consigo, tipo assim, atender ele 100%, porque eu fico com medo. Entendi. Normal isso. Mas por que que você está com medo? Porque você precisa entender o que que é hérnia de disco, né? Eu Você tem já alguma ideia? estudei Hã? sobre, já estudei sobre. Pesquisou? Já estudei Tá. bastante. E geralmente assim, quais são os sintomas que o cliente apresenta quando ele tem uma hérnia de disco? Ele sente, ó, ele pode sentir várias dores, né? A dele é a lombar, então ele sente dores na radiação na perna. Isso. Exatamente. E o que está acontecendo exatamente ali no disco para ter uma hérnia de disco? Lembra? Dá tipo, porque na verdade a hernia de disco, né, é tipo como se fosse uma geleia, não sei nem como lhe explicar. Que tem Gelatina, gelatina, exato. o pessoal Que fala. é as vértebras, né? Aí quando ela começa a vazar, começa a dar radiação na parte nervosa do. Porque pode ter alguma compressão ao Exato. redor, Aí né? ele precisa fazer alongamento. E aí vai depender de vários estágios, porque hoje em dia a gente já sabe que a pessoa com hernia de disco, ela pode ter várias causas, tá? E a gente só e ela pode chegar para você de diversas maneiras. Então, uma dica que eu sempre dou para os massoterapeutas é para avaliar o grau de inflamação que está apresentando o cliente. Porque quando tem a compressão, ele vai gerar um processo inflamatório, tá? Vai gerar uma lesão ali. E quanto mais agudo, quando tiver agudo, você não pode atender esse cliente. E como que a gente vai descobrir isso melhor? Colocando a mão, coloca a mão na região lombar e a mão na região torácica. Se tiver A muito mão na quente, lombar e aonde? na torácica. Se tiver muito quente a mão na região lombar, tiver vermelho na hora, tiver muito inflamado, é melhor a gente não realizar a massagem. E aí aguardar quanto tempo? 2, 3 Tá dias. falhando. Entendeu? Repete, por Conseguiu? favor. Tem que colocar a mão na Travou, né? lombar. Você travou. A mão na lombar e a mão na torácica, tá? Certo. E aí, se tiver muito quente, vermelho, inflamado, inchado, aí a gente não atende. Eu espero 2, 3 dias para poder atender ele com a massagem, porque tá agudo. E a gente não faz a massagem quando tá agudo. Se você fizer a massagem ali, você vai piorar a inflamação dele. Vai inchar mais ainda, vai ficar mais vermelho. Mas eu consigo perceber, na hora que eu coloco minha mão na lombar e na torácica, eu consigo perceber. Lógico, ele vai chegar com um alto nível de dor. Você vai perguntar de 0 a 10, quanto é que está a sua dor? Ele vai chegar com uma 10, 8, 9, 10, né? Já é o primeiro indicativo. Aí você coloca a mão e verifica se está mais vermelho na região. E quando está mais quente é porque está inflamado. Entendeu? O E lógico que toque ele lá vai chegar... o toque deve ser leve. Professor, aquela parte. Se for fazer a massagem?
fizer a massagem normal, vai Tá travando inflamado. bastante, Quando eu hein? for fazer a massagem, é compressão, Pode fazer. tem que ser leve. Você... A questão de ser leve ou não tem que ser de acordo com... Não tem assim, não tem uma regra, é leve ou não. Tem que ser de acordo A massagem, com a sensibilidade quando é feita, dele. se ele tiver normal, está Sim, Tamires. Ó, você não tem uma regra assim, é leve. Se é leve ou forte. Você sempre tem que perguntar para o cliente como que está a pressão. Vou perguntando. Entendeu? E Ele vai lógico, dizer. sempre de acordo com o limiar. Tem que ficar confortável. Ele tem que sentir, mas tem que estar agradável, suportável. Entendeu? E outra coisa, quando ele tem hernia de disco, você não vai fazer a massagem diretamente ali em cima da lombar. Tá ok? Eu quero que você trabalhe mais ao redor. Ele, no caso, então, né? a musculatura paravertebral começa ali, vai para o quadrado lombar, depois vai para a lateral da coxa, vai para o glúteo, vai para a coxa posterior. E aí depois até panturrilha, fossa poplítea, né, atrás do joelho e até panturrilha. Tá? E aí depois vira ele de frente e trabalha ainda relaxando o diafragma e musculatura da coxa anterior também. Entendi. Tá ok? Entendi. Você tem que trabalhar toda essa musculatura ao redor. E sempre existe uma relação muito forte entre a lombar e o pescoço. Então, você pode vir trabalhando toda a região das costas. Tá bom? Tá bom. Entendi. Consegui te ajudar? Muito obrigada. Até a próxima que eu dou. Tá ok. Obrigado, Tamires. Oi. Opa! Ótimo. Tá bom a internet aí ou não? Para mim tá. Legal. Rodolfo, de onde você fala? Para mim tá. Eu estou falando de Colatina, Espírito Santo. Legal, legal. Colatina. É a cidade Não. da minha amiga Noêmia. Você já me falou sobre ela há uns tempos atrás, que eu lhe enviei uma pergunta que estava relacionada com o acordo que eu cheguei aqui na clínica sobre o preço de uso da sala. É, legal. Então, é assim, eu vou voltar ao tema precificação, que eu vi algum tempo atrás, não foi o que você enviou na semana passada, foi o que tinha já enviado algum tempo atrás, não sei se é o mesmo, um vídeo sobre a precificação. Da Quick E Massagem? então eu reparei, eu achei que existia uma falha ali, por causa que eu não vejo nenhum valor que eu coloco na precificação para eu dedicar ações de publicidade e marketing. Mas você está querendo dizer assim, Ou será que eu entendi mal? De alguma técnica? Não. Nós dividimos, segundo o vídeo que você deu, a gente dividiu uma percentagem para o Prolabora, outra para o lucro, Sim. uma sobre os custos de sala e etc., e outra parte para o custo variável de cremes, toalhas, essas coisas que a gente usa na massagem. É verdade. É verdade. A parte da Então, divulgação... o que eu achei... Pode falar. Não ouvi. Pronto, o que eu queria saber, o que eu acho que tinha sentido ter uma parte dedicada à publicidade, divulgação, Sim. eventos que a gente faz só com o objetivo de promover. Sim, você realmente pode acrescentar um item desse, tá? Pode acrescentar um item desse e dividir aí em 5 partes. Geralmente as grandes empresas, que nem se a gente for comparar com Coca-Cola, que faturam milhões, eles deixam apenas 3% para isso. Mas se a gente, com faturamento mais humilde, não consegue deixar 3%, eu preciso deixar um percentual maior, em torno de 10% a 20% para poder fazer esses tipos de ações mais efetivas. E aí é por isso que, na verdade, quando eu ensino a questão de você fazer propaganda e marketing, a gente faz um planejamento para o ano inteiro. Uhum. Tá?
E aí, quando eu gosto de ensinar, eu falo assim, ó, em janeiro eu vou investir tanto, em dezembro. E aí esse valor vai entrar dentro dos custos fixos, porque você já sabe que naquele mês você vai gastar aquele valor. Os fixos. Eu gosto de entrar isso, porque eu gosto de fazer um planejamento por ano inteiro. Uhum. Entendeu? Da maneira que eu ensino. Mas foi bem observado, porque às vezes quando a pessoa não é meu aluno, não teve aula ainda comigo, ele não vai entender isso, né? Uhum. Só que, Mas, pronto, se eu colocar 10% ou 20% dentro dos custos fixos, vai eu aumentar vou ter que mais. aumentar eu vou ter que aumentar os meus custos físicos. É que aí vai Fixos. depender. Eu não. Pois é, o preço você vai ter que aumentar, né? O preço, talvez o preço, por causa que eu, por um motivo qualquer, eu só tenho custos variáveis. Entendi. E os meus custos só aumentam se eu tiver mais massagens, se eu tiver menos massagens, apesar que eu tenho uma coisa que a gente chamava em administração de custo de oportunidade, né? Ou seja, para eu fazer a massagem, eu estou a perder a oportunidade de fazer outras coisas, que também me dão rendimento. Mas você você está fazendo uma parceria ou é um espaço próprio seu? Não, o espaço eu pago por sessão que faço. Entendi. Se eu fizer, se então você acontecer está um num mês lugar onde você terrível, fez só... uma parceria, né? E você paga um percentual. Exato. Entendi. Nesse caso, né, é aquilo que eu já expliquei para algumas pessoas. Você pode até considerar, tudo bem, que é só quando você trabalha, mas o ideal é você incrementar como sendo realmente ali um custo fixo, de acordo com a quantidade de horas que você está disponível para trabalhar. Ou você acrescenta 10, 20% do valor em cima disso, como sendo mais uma variável, entendeu? Só que não adianta só inserir 10 ou 20% para isso. Você tem que fazer um planejamento para usar esse dinheiro, né? Porque muitas vezes... Não, estou entendendo perfeitamente. Eu acho até que eu tenho que ser... uma coisa é outra... assim, o meu planejamento tem que ser em função daquilo que eu quero atingir. E eu não posso fazer publicidade só de acordo com aquilo que eu recebo agora, por causa... eu acho que você entendeu exatamente a ideia minha, ou seja, é um investimento e pode ser médio, curto, longo prazo. Eu só estou entendendo que não tem sentido encaixar cada consulta, eu vou tirar R$10 para publicidade. Não, mas espera aí, se eu tiver num mês, se eu tiver só uma consulta, só vou tirar R$10, eu nunca vou chegar. Eu tenho que pensar, sim, compreendi, eu tenho que pensar a nível do investimento de onde eu quero chegar. A sazonalidade. Uhum. Porque a gente tem sazonalidade, você entende, né? Não tem meses que são melhores, meses que são piores na massoterapia? Eu acredito que tenha, mas eu não sei. Mas você está começando agora? Eu comecei em janeiro. Ah, tá. Não. Então, existe isso. Eu comecei em janeiro. Existe. Numa cidade que eu não conheço ninguém. Comecei em janeiro, numa cidade que eu não tenho círculo social. Então, estou na velocidade que eu consigo. Tem subido aos poucos, mas a construção tem sido total. Ou seja, desde o início tem sido total, porque eu não tenho círculo social nessa cidade. Tá certo. Quer dizer, já tem mais do que tinha quando cheguei, né? Melhorou já, né? Melhorou. E aos poucos vai melhorando mais. Porque nesse caso, assim, por exemplo, você tem que buscar fazer o que eu sempre falo para você ficar conhecido na cidade. Então, o ideal é você ir fazer parcerias, né? Fazer eventos, parcerias através de eventos. Então, você vai lá no dia do advogado, procura a Associação das Ordens dos Advogados e tenta divulgar um trabalho para presentear os advogados com a massagem.
no dia do médico, vai lá na associação médica, se apresenta como massoterapeuta e que gostaria de fazer uma parceria para presentear os médicos nesse dia. No dia dos professores, vai lá na associação dos professores e tenta fazer uma parceria. Ou vai nas escolas e tenta fazer uma parceria para dar um presente para os professores. Aí você vai começar a criar esse círculo, né? Você vai começar a ficar Então, conhecido. nesse tipo de sugestão que você me deu, então eu acho que eu devia usar aqui essa menina, né? Com essa certeza. menina que me ajuda, Vai ajudar bastante. que é mais prática para eu ir deslocar-me, fazer uma apresentação rápida e etc. Com certeza. Com certeza. Não tenha dúvidas em relação a isso. Sim. E depois, o Quick, pronto, tem essa facilidade. E depois, você pode ir sempre tentando trabalhar de acordo com a sazonalidade. Então, por exemplo, uma coisa que eu já te digo aqui de antemão, tem que pesquisar aí na sua região, na sua cidade. Mas aqui, que nem em Londrina, nós sabemos que no mês de fevereiro, janeiro, a gente tem uma baixa. Então, nessa época, a gente investe mais em campanha do que, por exemplo, abrir De maio, divulgação. que vai ser Dia das Mães, que a gente já vai vender bastante. Uhum. Entendeu? Compreendo. Então, eu posso deixar um pouco mês maio investir menos e eu tenho que investir mais quando eu tenho baixa. Junho, julho, agora no inverno, nessa época, até agosto, é uma tendência de baixa. A partir de setembro, começa a aumentar de novo o movimento. Então, julho e agosto, que seria o inverno, a gente tem que investir mais, por exemplo. Então, esse planejamento... Sim, Mas você está construindo isso, né? Você tem que ter todos esses dados planilhados para que o ano que vem você já consiga ter uma compreensão melhor do seu público. Tudo bem, como você está começando, vai ter uns vieses ainda, né? Aí, quando você tiver 5 anos, já vai ser diferente e assim por diante, né? Cada ano você vai ter mais informação. Agora, você pode também ir conversando com o pessoal aí da sua região, né? Vai ter alguns massoterapeutas que vão ter medo da concorrência, mas eu tenho certeza que um ou outro mais simpático, mais confiante aí e que não tenha medo de concorrência vai poder te ajudar. Entendeu? Porque quando chega algum massoterapeuta aqui na minha cidade, por exemplo, em Londrina, eu ajudo a pessoa, não tem problema nenhum com isso. Entendeu? Porque eu sei... Claro. Né? Para mim tem sentido essa política de boa vizinhança. Eu tento fazer com os colegas meus de curso, só que mesmo assim eu sinto um pouco de dificuldade, sinto um pouco de desconfiança quando eu chego e pergunto: então vamos fazer isso, qual é o seu público-alvo, qual é o meu? Talvez eu direcionar uns pacientes para você, outros para mim. Ficam assim um bocado hesitantes nessas questões. Mas uma hora vai acertar aí. Uma hora vai. As pessoas, com o tempo, vão aprender que esse medo não leva a lugar nenhum. Né? Junto você consegue ir mais longe. Parei de ouvir. Pronto. É isso. Deu certo? Agora voltou. Voltou? Consegui te ajudar, pelo menos? Claro. Mudou a minha perspectiva, a minha visão totalmente, por causa que, em vez de pensar num valor que eu vou colocar percentual em cada massagem para investir em publicidade e marketing, passei a pensar: bem, eu quero estar ali no período de 1 ano, então vou fazer uma planificação de marketing para chegar ali daqui a 1 ano. Então, é um tipo de investimento, é como se fosse o Rodolfo Sociedade Anônima. Exatamente. Né? Tem que pensar nisso. E aí você vai bolando estratégias, e a gente erra nesse meio do caminho. Né? Fiz uma panfletagem, fiz um impulsionamento, fiz um outdoor, entendeu?
Então, às vezes, a gente vai errando, mas é baseado em erros e acertos mesmo. Sim. Uhum. Tá ok? Ótimo. Ok. Então, muito obrigado. Nada, Eu vou continuar olhando para você. que legal. Obrigado. A gente vai se falando. Qualquer coisa, vai mandando as perguntas lá de novo, tá? Até mais. Até mais, Chara. Uma coisa que eu digo para vocês, e que muita gente erra, e eu vejo, por exemplo, no perfil de vocês, quando vão divulgar o serviço de massagem, é que vocês ainda insistem em falar sobre a técnica, tá? Então, esqueçam isso, tá? Você tem que trabalhar na dor do seu cliente, aonde ele tem dificuldade. O que está pegando na vida dele? O que está incomodando ele? Tá? Então, a gente falou aqui sobre o pessoal de hérnia de disco. Então, se a pessoa tem uma dor em hérnia de disco, ele vai querer saber a respeito de informações, de conteúdos que ajudem ele a superar a hérnia de disco, que ajudem ele a entender melhor o que está acontecendo com o corpo dele. Porque a partir daí ele tem mais consciência da necessidade ou não de fazer a massagem, de receber de procurar um massoterapeuta. Então, isso é que é importante você tocar nas pessoas. Muitas vezes, assim, a gente já está cansado de entender isso, tá? E eu vou falar aqui para vocês de novo. Nós temos 3 tipos de públicos básicos de todas as áreas, tá? E não é diferente na massoterapia. Qual que é o público? O público no topo da pirâmide, que representa ali 5, no máximo 10%, de que é aquele público que sabe o que é massoterapia, sabe que ele precisa de massoterapia para ter mais qualidade de vida e ele procura massoterapia. E na maioria das vezes ele já tem um massoterapeuta e ele já tem o hábito de fazer massagem. Então, mesmo quando ele viaja, ele já procura massagem. E isso é 5 a 10% do público. Tá? No máximo 10%. Eu já estou sendo bem otimista até com 10%. Depois a gente tem em torno de 20% daquelas pessoas que já têm um conhecimento básico de massagem, que já têm um conhecimento de que ele precisa de massagem, mas ele, por correria, por falta de prioridades, ele não procura um massoterapeuta. Ele só procura um massoterapeuta quando ele tem dor. Né? E se você chegar nele, não é difícil de conquistá-lo, porque ele já sabe o que o massoterapeuta faz, ele já sabe da importância do massoterapeuta, mas ele só não consegue priorizar isso na vida dele. Tá? Então, tem esse público também. Aí já foram o quê? Em torno de 30%. Os outros 70% da população não sabe nem o que é massoterapia. E é por isso que a gente tem que chegar nessas pessoas. E eles precisam, muito menos eles sabem que eles precisam de massagem. Então você precisa falar para essa pessoa. E aí você não vai conseguir comunicar com todo mundo. Porque lembra que eu falei para vocês na maratona Trabalho com Massagem? As oportunidades, os nichos que a gente tem que estar escolhendo. Então, se eu quero trabalhar com o idoso, quais são as dores do idoso? O que um idoso precisa de, né, para melhorar a qualidade de vida dele? Quais são as queixas que o idoso apresenta? Não é audição, não é insônia, não é falta de flexibilidade, de movimento? Então é isso que você precisa postar de conteúdo, porque aí você vai conectar com o seu público. Se você vai trabalhar com um cara com dor, hérnia de disco, você tem que falar para ele, ó, você tem essa dor por causa disso, disso. Essa dor, ela pode ser assim, 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 assada. E aí, depois, você vai jogando conteúdos da técnica também. Mas não só da técnica. Você tem que conectar primeiro com ele. Ele tem que parar ali no seu Instagram, em vez de ficar só rodando assim os dedos, e falar, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando. E olha, parece que ela está falando comigo. É isso que ela tem que
entender quando ela entra no seu perfil. Não é isso que acontece com vocês comigo aqui, por exemplo? O que eu tô falando aqui para vocês? Que eu vou ajudar vocês a dominar técnicas de massagem, para que vocês atendam com total confiança, sem medo, e ainda por cima tenham clientes satisfeitos. É essa sua dor, entendeu? Você quer mudar de emprego, você não está satisfeito com o seu emprego? Então vem para mim, porque eu vou te ajudar a aprender uma profissão nova, uma profissão que ajuda pessoas. Você gosta de ajudar pessoas? Então, vem comigo, porque eu vou te ensinar uma profissão que vai ajudar muito as pessoas. Você quer ser massoterapeuta, mas você tem medo de atender o seu cliente? Vem comigo. Por quê? Porque eu vou te ajudar a dominar as técnicas de massagem e, a partir daí, você vai ter confiança para trabalhar com massagem. Então, eu vou na sua dor. Você acha que tem idade para começar na massoterapia? Ah, eu tenho 51 anos, será que eu consigo? Pode vir, que eu te ensino um método, um passo a passo, para você conseguir atender mesmo os 51 anos. E aí eu ainda provei para você, porque eu já tenho um aluno que tem essa idade e que trabalha com massagem. Não é mesmo? Então, é isso que faz a diferença. É isso que conecta o cliente. Por que ainda é tão difícil alcançar esse 70% do público? Sabe por que é tão difícil? Porque as pessoas só publicam sobre a técnica, não conectam com essas pessoas que têm a dor. Então, por exemplo, lá, fibromialgia. Quantas pessoas sofrem com fibromialgia? Agora, se você não postar sobre a fibromialgia, sobre algo que você conforte alguém que tem fibromialgia com uma dica simples, que é o quê? Ensinar a pessoa a fazer uma bolsa de água quente, tá? Você não conecta com essa pessoa. Então você tem que fazer isso, ensinar uns pontos de massagem para aliviar a dor com pacientes com fibromialgia. Então, a partir do momento em que você conseguir conectar isso, ela vai começar a olhar melhor para os seus conteúdos. Tá bom? A Marilda falando aqui, ó. Mas eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre estiramento, contratura, distensão e ponto gatilho? Marilda, boa pergunta. Vamos lá. Um estiramento é quando você vai esticar ali. Você vai fazer um músculo e aí você dá uma estirada na musculatura, dá uma distendida na musculatura. Então, é um princípio de lesão, tá? Você pode fazer o estiramento para ser um estímulo também, para realizar determinado movimento. Mas é um grau leve, tá? De distensão muscular. A contratura é quando o músculo se contrai, tá? Então, você tem uma contratura muscular. Em defesa daquela ação, o músculo às vezes entrou em fadiga, aí ele se contrai. A distensão já é um estiramento com uma lesão maior. E o ponto gatilho é um nódulo de tensão. Tá? É um nódulo de tensão. Então, é aquelas bandas que ficaram acumulando os resíduos metabólicos, ácido lático, e acaba criando um nódulo no músculo que dificulta o quê? A mobilidade, a elasticidade desse músculo, tá? Então, por isso que a pessoa acaba desenvolvendo aquele ponto de tensão e como ele é um ponto gatilho, ele acaba irradiando dor para uma região, né, à distância ali. Então tem todo esse lado, tá bom? Espero ter ajudado aí, Marilda. Não sei se você entendeu, tá? Qualquer coisa me dá um feedback aqui. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou ter que sair ainda agora meio-dia, mesmo tendo entrado um pouco atrasado, porque tenho algumas atividades ainda para estar realizando. Vou atender um cliente daqui a pouquinho ainda, tá? Porque eu vou estar viajando amanhã. Mas eu espero que tenha ajudado. Vamos tentar melhorar essa forma de fazer a live aqui. E eu gostaria de conversar mais com vocês mesmo, cara a cara. E aí, de repente, a gente conseguir, né, conversar com umas 4, 5 pessoas cada live, vai ser muito bacana. E aí vocês já vão se acostumando com a ideia. E já venham para cá, para a live, tá?
de segunda-feira disposto a entrar comigo aqui ao vivo, porque eu quero ouvir vocês, quero saber de onde vocês são, tá? E quero ouvir de vocês as dores e vamos tentar tirar essas dúvidas de vocês ao vivo aqui mesmo, tá? Conversando. Porque aí, às vezes, eu consigo te ajudar até melhor do que só responder a pergunta. Porque o que acontecia? Às vezes eu lia uma pergunta, né? E aí a pessoa falava assim, eu quero isso, isso e isso, mas eu preciso perguntar, mas esse paciente, ele estava assim, assim, assado, como é que é, não é, entendeu? E aí, ao vivo, a gente consegue discutir isso. Às vezes eu faço só uma pergunta, você já me adianta, que nem foi com o Rodolfo agora. Foi uma pergunta super interessante, porque realmente, assim, se você pensar na maneira como que eu distribuo o meu preço, custo fixo, custo variável, prolabore e lucro, tá? Não entra aqui o valor que a gente tem que gastar com divulgação e marketing. Isso é super importante hoje. Mas é que nem eu disse para você, quando eu trabalho a parte de divulgação e marketing, eu entro esse item como sendo um custo fixo. A gente tem que fazer um planejamento, tá? Tudo bem, às vezes a gente não faz um planejamento para o ano todo, porque a gente não tem recursos para isso também, né? Somos pequenos, às vezes, na maioria das vezes, autônomos, tal, não sobra tanto dinheiro assim para isso. Mas faz planejamentos de acordo com épocas. E aí eu te digo, nós temos que investir mais em propaganda naquela época de baixa. Então, uma dica aqui de ouro para vocês. Se vocês já tem um tempo que vocês estão atendendo e vocês têm sazonalidades, época que tem um monte de cliente e época que tem escassez de clientes, que faltam clientes, é nessa época do ano que vocês precisam fazer a divulgação, fazer um impulsionamento, postar mais conteúdo, tá? Na época de alta, você pode fazer propaganda? Lógico que pode. Quanto mais, melhor, tá? Mas, né, é prioridade você trabalhar nessas épocas de baixa, para tentar justamente compensar essa baixa natural. E aí você vai começar a ter uma estabilidade maior.